Olá! Eu acabei de facilitar o grupo da Bússola, o workshop que a gente teve nesse final de semana. Estamos falando do dia 25 de agosto de 2024. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas eu tô fazendo aí uma trilha para você entender mais ou menos como funciona aí a nossa jornada de autoconhecimento. Então eu falei nos últimos vídeos, acho que nos 3 últimos vídeos aqui em algum lugar, eu falei um pouco sobre a bússola, que nada mais é aquela paradinha, aquela pausa para a gente olhar para os nossos ciclos, olhar para aquele momento da nossa vida que a gente precisa fazer alguma decisão, alguma escolha, o que eu quero fazer, será que eu estou indo pelo caminho certo, sabe aquele pit stop? Igual tem na Fórmula 1, que você para dar uma calibrada no pneu, para trocar alguma coisa, enfim. Então a bússola é para isso, é para entender qual é o nosso norte e para onde ele está apontando. Então é para uma mudança de carreira, é para uma maternidade, eu quero fazer uma faculdade, enfim. Então a bússola a gente trabalha valores pessoais, é aquele tempinho que a gente tira através de alguns exercícios para pensar um pouco sobre isso e a gente vai mapeando quais são os nossos valores. Saindo da bússola, descobrindo quais são os nossos valores e o nosso norte, a gente vai para o norte propriamente dito, não para descobrir ou entrar em contato com os nossos valores, mas entender o que está por trás dos nossos valores. Essa é uma sessão que ela trabalha muito o inconsciente, porque todas as nossas escolhas são feitas no inconsciente. Então tem uma carga emocional aí a hora que a gente faz as nossas escolhas e elas são baseadas nos nossos valores, que são muito enraizados e muitas vezes a gente não tem o contato com esses valores, a gente não sabe o que está por trás dele. Nessa sessão do norte, a gente consegue trabalhar com o que está por trás dos nossos valores e isso é muito surpreendente, porque às vezes você escreve uma coisa, mas o que está por trás daquilo é outra coisa. Então eu te convido também para conhecer um pouquinho mais o norte, me pergunta aqui, entra em contato comigo, você sabe onde me achar nas redes sociais, enfim, deixa uma mensagem por aqui. E hoje, além da bússola e do norte, eu queria falar um pouquinho sobre propósito. Houve aí uma modinha, né? Parecia uma modinha falar sobre propósito, ter um propósito, missão. Parecia mais ou menos um monte de empresa, né? Com missão, valores, propósitos. E na verdade, eu faço isso, toda mudança de ciclo, eu procuro mapear os meus valores que estão me guiando ali naquele momento, porque isso pode mudar, dependendo da fase que nós estamos. Se a gente está na maternidade, aquele valor do cuidado, ele vai falar mais alto, o valor da família. Se a gente está em ascensão de carreira, essa questão do reconhecimento, dos resultados, eles vão falar mais alto. Então, é importante a gente revisitar para saber o que está regendo naquele momento, naquela situação em que a gente se encontra. Então, saindo desse lugar, né, já de posse, né, falar uma frase diferente, né, estando de posse dos teus valores, é importante sair dessa mentalidade de modinha, porque realmente falar sobre propósito parecia que era uma condição, né, você tem que ter um propósito, tem que ter uma missão. Então, para mim é muito fácil quando eu falo de missão e propósito de vida, porque missão, eu vou me ater hoje muito mais em propósito. E para mim o nosso propósito é aprender a amar. Então, você pode pensar assim, mas aprender a amar, na verdade, não é nem aprender a amar, porque a gente já sabe amar, mas é reaprender a amar. E cada um ama de um jeito. Eu terminei o último vídeo falando isso, né, fazendo essa pergunta, e eu tenho uma forma muito minha de amar. Acho que a palavra é essa, é muito minha. E eu amo através do compartilhar dos meus aprendizados. Então, para mim, é muito simples eu demonstrar amor, e aqui eu não tô falando de linguagem do amor, tá? Porque também existe aí as 5 linguagens do amor, né? Tem um livro com esse nome, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da forma como eu me sinto cumprindo o meu propósito. Para mim, é fundamental que tudo que eu aprenda na vida, eu compartilhe. E eu não digo tudo, né? Mas, assim, coisas que realmente sejam relevantes e que aquilo ali vai me trazer uma satisfação, sabe? Quando eu percebo que aquilo ali pode ter desbloqueado uma coisinha, pode ter ensinado uma outra, pode ter virado uma chave, porque nem sempre a gente precisa de muita coisa para aprender. Um insightzinho pode fazer uma mudança muito significativa na nossa vida. Então, quando eu falo de propósito,
propósito, normalmente eu abordo, né, essa questão do que faz sentido para mim. Então, no meu caso, faz sentido para mim aprender para compartilhar o aprendizado. Isso faz parte do meu propósito. Quando eu desenvolvi, na verdade eu não desenvolvi uma ferramenta para falar de propósito, eu já uso uma ferramenta que tem um pouco do Ikigai, que é a forma dos japoneses descobrirem ou entrarem em contato, né, com o propósito de cada um, mas eu parto do princípio que através do propósito eu reaprendo a amar. Então isso se torna muito fluido, principalmente porque, como eu amo, eu não preciso colocar muito esforço. Eu amo compartilhar aprendizado, eu amo ensinar, não é à toa que eu já fui professora, que hoje eu sou mentora, que eu já trabalhei com toda essa questão de cursos, de dar aulas, porque o ensino para mim é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu gosto de ensinar, eu gosto de estar em sala de aula, eu gosto de ter um grupo, eu gosto de ter alunos, alunas, criança, adolescente, mulheres. Então para mim isso é uma coisa muito fluida, muito gostosa, que eu faria até sem receber nada em troca. É que a gente precisa pagar boleto, né? Mas se não precisasse pagar boleto, eu faria isso com muita tranquilidade. E o que você faz, ou o que você faria se você tivesse mais tempo, se você não precisasse de dinheiro, o que você faria na vida que seria uma prova de amor, uma demonstração de amor, que você entraria ali numa sala ou num lugar, enfim, que você entrasse em estado de flow, em estado de fluxo, e que você não vê nem o tempo passar. Isso faz parte do seu propósito. Então, se você também quiser saber como que funciona isso, como que você pode entrar em contato com a tua missão de vida, o teu propósito, os teus valores, também deixa uma mensagem aqui e a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto, porque o principal do propósito é que quando eu entendo a forma como eu posso amar e servir ao outro, às pessoas, eu sou muito mais protagonista da minha história, eu tenho muito mais proatividade na minha vida. Então é mais um bate-papo aqui sobre entender se você já se deu conta de que a nossa vida ela tem esse abastecimento e reabastecimento através da nossa missão de vida, através do nosso propósito de vida, através dos nossos valores, através da bússola que está apontando para algum lugar e que de repente a gente não parou para prestar atenção e entender para onde a gente está indo e se faz sentido esse lugar para nós, tá bom? Então, todo esse caminho de autoconhecimento não é eu vou fazer um curso. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando de uma jornada, a gente está falando de um estilo de vida. Então, o autoconhecimento, ele faz parte de um estilo de vida muito mais consciente. E a gente entende o porquê que a gente faz o que a gente faz. E a gente também entende um pouco sobre as nossas insatisfações. Porque quando a gente não está vivendo o nosso propósito, a gente tende a ficar mais insatisfeito. Então, é uma oportunidade de parar, fazer uma pausa e entender as nossas satisfações, as nossas insatisfações e como que a gente quer estar no nosso próximo nível. Então, se fez sentido para você esse vídeo, eu vou pedir para você curtir aqui, compartilhar com alguém e também queira saber um pouco mais sobre propósito. Se você caiu aqui de paraquedas, aproveito e te convido a se inscrever no canal, porque a gente vai falar bastante aqui sobre caminhos, jornadas, viagens internas e geográficas também, por que não? E eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda.